Vamos ler agora o texto da mensagem de hoje. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 7, começando no versículo 15. Você pode acompanhar ali na projeção ou na sua própria Bíblia. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós estamos já há algumas semanas falando sobre o olhar. Como é o olhar do cristão, como é que o Evangelho de Jesus Cristo muda a nossa forma de enxergar o mundo. Semana passada nós demos uma pausa em função do nosso convidado, o pastor Michael Gorin, do Canadá, esteve aqui falando sobre a igreja missional, sobre o plano de Deus através do seu povo. Se você não veio ou não assistiu, pode entrar no YouTube da igreja, mensagem espetacular. E comecei há 3 semanas atrás falando sobre o olhar em si. E exatamente isso, o que significa ter a vida transformada. Me lembro que uma das conclusões mais significativas que chegamos, e foi uma frase que se desdobrou e ecoou na internet, é que não basta apenas um olhar positivo sobre as coisas, é preciso um olhar transformado. E o Evangelho faz isso. Na semana seguinte, então, de fato, o pastor Fabiano começou falando sobre o olhar na direção do alto. Este olhar para cima que nos coloca diante da presença do Deus Todo-Poderoso, nos lembra para o que fomos criados, e nesta dinâmica de adoração nós encontramos o nosso sentido de ser, a nossa razão de existir é quando nos vemos criados para o louvor e para a glória de Deus. E tivemos a pausa domingo passado, como eu falei, e hoje eu quero propor um outro olhar, o olhar para dentro. Aquele olhar que enxerga o interior. Alguns chamariam isso de autoconhecimento ou autoanálise, avaliação, seja como for. Eu não quero pegar o viés da psicologia, apesar deste ser muito importante, mas eu não sou psicólogo, eu sou pastor, então nós vamos olhar para a Bíblia, e a partir deste olhar muito sincero e honesto que o apóstolo Paulo fez consigo próprio. Você percebeu na leitura feita agora que é como se Paulo, olhando para dentro de si mesmo, chega a uma conclusão onde ele exclama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo esta morte? Então é este tipo de direção que eu quero propor hoje, um olhar para dentro. Pensando nisso, eu me lembrei de uma frase muito famosa que os filósofos gregos usavam, e que ela tem em si um conteúdo muito próprio, que está no templo do deus Apolo, lá em Delfos, na Grécia. E a frase diz: conhece-te a ti mesmo. A ideia de que uma das maiores virtudes é aquela pessoa que tem uma compreensão clara a respeito de si. O próprio apóstolo Paulo fala isso para os romanos, quando ele diz: não tenham a respeito de vós mesmos ideias erradas, nem para mais nem para menos.
Coisa chata é a gente conviver com gente que se acha muita coisa, não é verdade? Mas é igualmente chato a gente estar com aquela pessoa que é todo o tempo se jogando para baixo. São ideias erradas a respeito de si. Então, essa inscrição no templo do deus Apolo, ela era conhecida como, ela ficava na entrada para que as pessoas que iriam buscar direcionamento de vida pudessem já na entrada serem revestidas desta sabedoria. O autoconhecimento me ajuda a tomar boas decisões. Quero contar para vocês uma dinâmica que eu fiz quando eu estudei com a Jocum, é uma agência missionária, Jovens com uma Missão. E eu me lembro, nós éramos uns 20 ou 25 dentro da sala, e o professor pediu que a gente escolhesse um par. Nessa época eu só namorava com a Cíntia, né? Ela estava no Brasil, eu estava fora, e então, se eu estivesse com ela, eu pegava minha mulher, né? Mas peguei uma outra moça. E o que é que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que olhar no fundo do olho daquela pessoa. Agora, fala sério, se você ficar com uma pessoa estranha, do sexo oposto, olhando por 5 segundos, já dá assim um constrangimento. Aí eu já ia para 1 minuto e meio, e dizendo assim, meu Deus, quando é que esse negócio vai acabar? E olhando assim perto, tinha que chegar perto, e olhar o globo ocular da pessoa. E a ideia que o professor queria alcançar era um professor de missões, por incrível que pareça, era sobre missões. Era a gente enxergar o outro, era a gente ver que dentro daquele olhar existem histórias para contar, ou quem sabe a gente se enxergar no outro e isso nos levar a ter compaixão, misericórdia. Eu acredito que o rumo que o professor queria tomar era esse. Mas eu estava ali naquele misto de constrangimento e querendo que acabasse logo. Aí um sujeito do meu lado, que estava de olho também no globo ocular de uma outra moça, eu percebi eles rindo, né? E eu disse assim, pô, os caras ali estão se divertindo e eu estou aqui para morrer de constrangido. E quando o professor parou, ele disse assim, então vamos compartilhar, o que você viu? Aí começaram aquelas conversas, né? Eu vi histórias de vida, eu me vi no outro e tal. Aí esse meu amigo chegou e disse assim, olha, eu olhei, prestei bastante atenção e eu vi um cabo bonito lá no fundo, quando eu cheguei perto para ver, era eu. Aí desfez a seriedade da aula, mas ali foi um olhar para si, cheio de si, não é verdade? Ele se olhou ali, respeite a autoestima, né? Olha, eu vi um cara lá no fundo, quando eu cheguei perto era eu, bonito. Mas não é a respeito desse olhar que eu quero falar hoje. Nós precisamos nos enxergar, mas não na dimensão de quem se olha para se admirar, muito menos na dimensão de quem se olha para se autoafirmar. Sabia que tem essas conversas, né, do sujeito que gasta 5 minutos ou 10 no espelho todo dia, dizendo como ele é bonito, como ele vai ter sucesso e tal. Eu até acredito que existe uma lógica nisso aí, de alguma forma isso pode te fazer bem, mas eu não acho que no fim do dia isso promova real transformação, não é verdade? Então, o olhar que eu quero propor vai muito além do que apenas olhar para si. Olhar para dentro é nós nos conhecermos a fundo, é a gente olhar e considerar motivações, considerar inclinações, saber se aquilo que nos motiva é algo bom, é algo ruim, se estamos nos tornando pessoas melhores a cada dia ou não. Quem falou sobre essa dificuldade, porque não se enganem, esse olhar para dentro é muito mais difícil do que nós imaginamos. Normalmente, nós somos muito cúmplices de nós mesmos. A gente olha para dentro, pode até enxergar alguma coisa que não goste, mas a gente afirma, né? Somos cúmplices de nós mesmos, muito frequentemente. E quem falou sobre essa dinâmica difícil de olhar para dentro de si, foi o C.S. Lewis, e eu trouxe essa citação dele. Olha que interessante o que ele fala. Quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Mas quando um homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Profundo isso e não menos verdadeiro, não é verdade, queridos? Se a gente está crescendo como pessoa, a gente abre o olho e percebe cada vez mais a maldade que em nós habita. Se a gente está se achando muita coisa, né? Na verdade, o texto diz que a gente está regredindo e se tornando pior, e estando cada vez menos atento para a maldade que faz parte de nós. Sabe como isso aconteceu? Lá na igreja da cidade de Laodiceia, a carta do Apocalipse, o apóstolo João escreve as seguintes palavras, e na verdade é a voz de Deus falando para eles.
Deus fala ao líder daquela igreja, querendo comunicar para toda a comunidade, cheia de si. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esse era o papo da igreja, autossuficiência, arrogância, nós nos bastamos. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A ênfase está ali, não reconhece, porém. Uma coisa é aquilo que nós achamos de nós mesmos, mas Deus diz, não reconhece, porém, que dentro do teu coração existe algo que me ofende e que te distancia de mim. O que é, queridos? Pecado. É o apóstolo Paulo ensinando isso aos romanos. Nesse mesmo livro que nós estamos lendo hoje, mas antes no capítulo 3, ele diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É importante você saber que a carta aos romanos, ela se divide em 2 momentos. Até o capítulo 8, Paulo está se destinando aos judeus convertidos ao cristianismo em Roma. Então, se aqui esse texto está no capítulo 3, é porque Paulo está dizendo para aquele grupo de povo, do judeu, dizendo o seguinte, olha, vocês que se converteram vindos do judaísmo, não se achem melhores do que ninguém. Aí é quando ele fala, porque todos pecaram, eu e vocês, e os gentios também, Paulo conclui, todos pecamos e destituídos, carentes estamos da glória de Deus. É por isso que lá na carta do Apocalipse, a igreja de Laodiceia dizia, nós somos ricos e abastados e temos tudo em plena suficiência. E o anjo do Senhor, na verdade, o Espírito do Senhor diz ao anjo daquela igreja, que é uma forma de dizer ao líder da igreja, diz, você não compreende, você está errado. Mal sabe que está pobre, cego e nu. Por quê? Repito, por este pecado que habita em nós. Isso está bem claro na forma como Deus se dirige a Caim. Lembra da história de Caim e Abel? Ambos vão levar uma oferta ao Senhor, e o texto bíblico nos conta que na entrega daquela oferta, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Mistério de Deus, não sabemos por que isso aconteceu, existem alguns indícios, mas nada muito concreto. Deus rejeita a oferta de Caim e o texto fala que lhe transtornou o rosto. E Deus vai perguntar para ele, por que você está assim? E é isso que o Senhor fala, saiba, Caim, que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado, Caim, e ele fala, o pecado, Mário, o pecado, igreja, eu e você, o pecado bate na porta. Bater na porta é uma forma de dizer o seguinte, olha, ele está constantemente lhe assediando. É contínua a tentação para que você escorregue, caia e ceda ao pecado. Está batendo na porta agora. Cabe a vocês dominá-lo. E aí, irmãos, para lidarmos com o pecado, nós nos armamos. Nos armamos de uma autodefesa, eu quero chamar de autodefesa, e eu vou lhe explicar por quê. Porque lembre-se, o que é que estamos falando hoje? O olhar para dentro. Algo difícil de fazer, porque somos cúmplices de nós mesmos. Mas ao olhar para dentro, o apóstolo Paulo conclui, não há nada que preste. Tem aquele cântico que diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Essa é uma grande verdade. Mas nós nos revestimos desse mecanismo de autodefesa. Vou lhe dizer como. Vou primeiro citar uma frase do Richard Baxter. Ele foi um pregador do século XIX, alguém muito profícuo, escreveu muito. No seminário a gente lia textos dele. E ele diz algo interessante, ele diz assim, é mais fácil julgar o pecado do que dominá-lo. É mais fácil julgar o pecado do que dominá-lo. A palavra de Deus nos diz que o pecado bate à porta e cabe a nós dominá-lo, não é verdade? Mas a gente prefere fechar os olhos para esse pecado aqui e julgar o pecado da outra vida. Esse é o mecanismo de autodefesa. Quanto menos os holofotes estiverem em mim, quanto menos eu for convidado de maneira chata a olhar para dentro de mim mesmo e eu puder olhar para fora e enxergar o pecado alheio, mais tranquilo, mais bem comigo mesmo eu vou me sentir. É ou não é verdade, queridos? Essa é a autodefesa que o Richard Baxter coloca, porque de fato, se tem uma coisa que o cristão gosta de fazer, é de se sentar na cadeira do juiz, é ou não é?
e de apontar o dedo e de julgar. E quanto mais a gente aponta, quanto mais a gente julga, menos o holofote brilha sobre nós mesmos, menos o olhar está voltado para dentro, menos a gente se percebe, menos a gente se conhece. Vocês lembram daquela ocasião aqui no Brasil, foi alguns meses atrás, onde o jovem Juan cometeu um delito, vacilou, roubou, e aí pegaram um camarada e escreveram na testa dele: eu sou ladrão e vacilão. Grotesco, tanto o roubo e o delito do rapaz, mas mais grotesco ainda, esta forma de tirar o foco de si, dos seus erros e pecados, e se achar no direito de pegar o outro e tatuar na testa dele que ele é ladrão e vacilão. O pastor Fabiano me passou um texto muito legal sobre essa ocasião, e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que ilustra bem esta nossa tendência de sermos juízes, de apontar o dedo. Diz assim o artigo: a nossa sociedade está viciada no analgésico da condenação alheia. Estamos doentes demais para tatuar alguém. Todos vacilamos e todos precisamos de cura. Forte isso, né, irmãos? O analgésico, o anestésico da condenação alheia. Enquanto eu puder apontar o dedo e condenar o outro, eu fico anestesiado. A dor passa, a dor do meu autoconhecimento e do que eu vou ver de ruim aqui dentro passa. Enquanto eu puder escrever em testas alheias que eles estão vacilando, que eles são ladrões ou pecadores. Jesus teve um momento assim, com líderes religiosos, quando estes trazem a mulher flagrada em adultério. Talvez naquele momento, a semelhança da situação com este jovem Juan, talvez os homens quisessem primeiro tatuar na testa dela, ou na nudez da mulher, dizendo adúltera, pecadora, para depois da tatuagem então apedrejá-la, não é verdade? A multidão de fariseus e líderes religiosos ali quase que babavam, destilando o legalismo e o moralismo de terem flagrado a mulher em adultério. E quando Jesus então olha para os homens e diz: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versos 7 e verso 8, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. É interessante que Jesus escreve no chão, mas dá vontade de pedir para ele escrever também uma tatuagem na testa de todo mundo ali, né? Vocês estão dizendo que ela é pecadora? Então bota na testa de vocês aí, todo mundo também é pecador, porque se não tiver algum pecador aqui, pode ser o primeiro a jogar a pedra. E por que é que ninguém joga? Porque naquele momento todos foram desafiados a olharem para dentro de si mesmos, a serem honestos consigo mesmo. E isso então fez com que eles saíssem de um por um, reconhecendo que se fossem tatuar a moça, precisariam também ser tatuados. Quem concordou que foi uma boa ação ter tatuado na testa do rapaz ladrão e vacilão, precisa então pedir que venha um tatuador botar na tua testa também, pecador e digno de repulsa por parte do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos juntos, a não ser que tenha alguém aqui que não peque, aí eu retiro o que eu digo e pode jogar a primeira pedra, se for o caso. Mas todos nós estamos dentro desta mesma categoria. Então, olhar para dentro é ser honesto consigo mesmo, é encarar o pecado de frente, é não pegar atalhos, não pegar subterfúgios, é lidar com o problema pelo nome que o problema tem, que é pecado. A gente dá muito nomezinho para tentar disfarçar e fica apontando os dos outros para atenuar a dor. Mas se queremos crescer, o olhar para dentro nos chama a encarar o nosso pecado de frente. E é isso que Paulo faz então no texto que foi lido para nós aqui hoje. No verso 7 do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz: não sou eu quem faz isso que eu não quero, mas sim o pecado que habita em mim. O Paulo, o grande apóstolo Paulo, está dizendo: eu não posso fugir dessa verdade de que tem alguma força que atua nos meus membros, ele usa essa expressão, que me faz fazer aquilo que eu não quero. A lei de Deus me convence do que é o certo a fazer, mas a lei da carne nos meus membros, o pecado que habita em mim, me leva a fazer
o que eu não quero. Aí ele diz a confusão dele, ele se rende, ele diz assim: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, e sim o que eu odeio. E então o grito conclusivo de Paulo é esse do verso 24, quando ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Olhar para dentro é isso, irmãos, é sermos honestos. O grande apóstolo Paulo não buscou atalho para ser o bonzão da história, ele se viu como alguém que tem um dilema, uma luta, uma incoerência interna que o persegue todos os dias e contra a qual ele tem que lutar. O Senhor Jesus, quando falou aos seus discípulos, tocou nessa ferida. E logo lá no Monte das Bem-aventuranças, capítulo 5, ele disse que bem-aventurados são aqueles que choram. O Evangelho nos leva a chorar pela compreensão de que somos pecadores. Olha, o texto diz exatamente assim, ó: bem-aventurados, leiam comigo, os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O John Stott, que é um teólogo inglês já falecido, ele tem, para mim, a melhor interpretação dessas duas bem-aventuranças. Ele diz que os pobres de espírito são aqueles que não confiam na sua própria espiritualidade. São aqueles que se entendem pecadores e fracos o suficiente para não cometerem o erro de confiarem em si mesmos. Os pobres de espírito. E diz que aquele que chora, chora porque se dá conta do pecador que é, e chora porque se dá conta do mundo caído ao seu redor, fruto do pecado que habita a carne. Então, bem-aventurados estes que não ficam andando pela vida, cantando de bom moço, dando uma de santarrão. Bem-aventurados estes que choram, que se deparam com a sua própria miséria, estes que podem dizer, como o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Bem-aventurados são esses. Por isso eu repito, o Evangelho nos chama primeiro, amados, a chorarmos. Chorarmos por isso que nos distancia do Pai. O livro dos Salmos também, no capítulo 51, Davi diz que o sacrifício que agrada a Deus, ou seja, o culto que agrada a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Deus quer é olhar para o nosso coração e ver se há quebrantamento, se há choro, se há este reconhecimento triste, amargo mesmo, de que por nós mesmos, entregues a nós mesmos, não somos capazes de fazer o certo, de agradar a Deus e de trilhar o caminho que Ele tem para nós. Quem concorda com tudo isso, levanta a mão e diz amém. Amém. Se eu parasse aqui agora, você iria para casa baqueado, porque a verdade de que a gente não presta é uma verdade dura, mas não é menos verdadeira. Acontece, irmãos, que eu pedi que a Marília continuasse lendo o texto para dentro do capítulo 8, porque o Evangelho também nos dá a esperança. Ao mesmo tempo em que nos leva a chorar, ele agora nos propõe o caminho da esperança. Neste capítulo 8, que é a sequência do nosso texto, dos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo então diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Se você está em Cristo Jesus, a turma que se batizou aqui hoje disse: nós estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação, ainda que esta força queira tomar conta de seus membros, ainda que, como disse Deus a Caim, o pecado esteja batendo a porta e nos cabe dominá-lo, em Cristo Jesus, isso não é mais capaz de nos condenar. Já foi pago o preço de justiça por nós, e nós fomos absolvidos, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Olha o que é que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape,
para que o possam suportar. Veja que lindo isso, queridos. Ao mesmo tempo em que o Evangelho nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo continua dizendo agora aos Coríntios o seguinte: quando o pecado estiver batendo à tua porta, quando a tentação estiver cada vez mais intensa, saiba que o Espírito Santo está te dando uma rota de escape, está te dando um meio para resistir e ter a vitória sobre a lei da tua carne. Que notícia maravilhosa! Essa é a esperança que nós temos no Evangelho de Cristo. E nesse momento, nós chegamos numa pergunta crucial. E eu então começo a trilhar aqui a minha conclusão. E a pergunta é a seguinte: se a gente tem então certeza de que somos perdoados, de que o Espírito nos dá rota de escape, meio de resistir, nos dá livramento, por que é então que esta força chamada pecado ainda exerce tanto controle sobre nossas vidas? Porque você pode dizer assim: pastor, tudo isso é muito bom de ouvir, não há mais condenação, o Espírito de Deus me dá livramento na hora da tentação, tudo isso é bom de ouvir, agora coisa difícil é botar tudo isso em prática, é na hora H mesmo de resistir, como é difícil. E essa é a pergunta: por que é então que esta força chamada pecado ainda exerce, mesmo diante do sangue do Cordeiro derramado, mesmo diante do Espírito Santo enviado que habita em nós? Por que é que a gente ainda cede? Por que é que o pecado ainda parece ter tanto controle sobre nossas vidas? E para responder isso, eu trouxe 2 alertas que autores muito importantes da história do cristianismo fizeram em seus dias. E esses alertas apontam para uma mesma necessidade que eu e você temos, para lutar contra este controle que o pecado ainda parece ter sobre nós. O primeiro deles é o Richard Cecil. Ele foi um ministro anglicano, séculos 18 e 19, e o Cecil disse o seguinte, que o principal defeito dos cristãos, ele está falando sobre líderes cristãos, ele diz que o principal defeito está centrado na deficiência quanto ao hábito devocional. Você sabe o que é uma vida devocional? Um hábito devocional, o que é? É você te dedicar com devoção, é você acordar, pegar sua Bíblia, ler, entendeu? Fazer sua oração. Se não for de manhã, às vezes está cansado, tem que correr para a escola, que seja na hora do almoço, que seja de noite, mas o hábito devocional, a prática da leitura, o exercício da oração, das disciplinas espirituais. Este ministro, século 18 e 19, estava dentro de um contexto onde líderes da igreja não tinham mais tempo para isso. E a gente acaba cedendo ao pecado no nosso cotidiano, mesmo sabendo que já não há mais condenação para os que estão em Cristo, mesmo sabendo que o Espírito Santo nos dá livramento na hora que o pecado está lá batendo a porta, mesmo sabendo, a gente cede ao pecado. E eu achei muito oportuna essa colocação. Por quê? Porque temos negligenciado o hábito da devocional. Leitura diária, queridos. Se eu fizesse uma pesquisa aqui, quantos de nós lê a Bíblia todos os dias? Alguns iriam levantar as mãos. Quem lê apenas 2 vezes por semana? Eu acredito que mais gente levantaria. Quem lê apenas 1 vez por semana, tira 1 dia para ler, talvez mais gente ainda levantasse. Agora, se eu dissesse, quem lê só no domingo, na hora que o pastor manda abrir? Eu sei que no seu caso não é, viu, dona Maria? Eu lhe conheço, mas valeu aí a ilustração. Foi muito bom. Mas é verdade, irmãos, às vezes a gente, e isso aí não é por mal não, é porque às vezes a gente se deixa levar pela rotina, pelas agendas lotadas, a gente não tem mais tempo para nada. A gente diz assim, puxa, eu mal tenho tempo para mim mesmo, para cuidar das minhas coisas. A mulherada, eu não tive tempo nem de fazer unha essa semana, quanto mais parar para ler a palavra. A deficiência do hábito devocional. O outro que faz esse mesmo alerta é o Richard Murray McCain. Ele foi um ministro escocês e ele disse assim, século XIX, eu sinto que é muito melhor começar o dia com Deus, ver a sua face primeiro, elevar minha alma para junto do Senhor, antes de me aproximar dos outros. Essa é como aquela ilustração do sujeito que a primeira coisa que faz no seu dia é gastar tempo com o Senhor, é deixar que a palavra e a presença gloriosa de Deus nos encha. Isso é mais importante do que estar na presença de outros, assim que acorda, na rotina louca do trabalho, frenética.
Estas duas palavras são dois alertas para nós que estamos hoje sendo convidados a olharmos para dentro. Olhamos para dentro, nós choramos, na constatação de quão miseráveis somos pela presença do pecado que habita em nós. Mas nos enchemos de esperança pelo Evangelho que diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu saber aqui, quem está em Cristo Jesus? Levanta a mão. Quero dizer para vocês, não há mais condenação. Acolham essa palavra em seus corações. E saibam que no momento da tentação, o Espírito Santo está trazendo livramento para você. Você se entrega se você quiser. Não existe essa história de dizer, foi mais forte do que eu. Isso não é bíblico. A verdade bíblica diz que com a tentação vem o livramento, e que não haveria provação mais forte do que fosse capaz de ser suportada. Então não tem essa história de que foi mais forte que eu. Você cai se você ceder. Então, diante de tudo isso, nós somos lembrados que se não cultivarmos um hábito devocional, mesmo diante dessas verdades e dessa esperança, continuaremos caindo. E eu concluo, irmãos, com uma cena final. A cena de Jesus na casa de Lázaro, diante das duas irmãs, Marta e Maria. Acredito que todos lembrem dessa situação, onde Marta estava servindo, correndo de um lado para o outro, agendas cheias, final do dia não ia dar tempo de fazer nem as unhas, a pobre estava ali atarefada. E Maria, o que é que a bonitona estava fazendo? O que é que o texto diz? Encostada lá nos pés de Jesus, curtindo a presença gloriosa do Mestre. E então Marta, com todo o direito, chega para Jesus e diz, Mestre, não te importas que eu esteja servindo como uma louca e a minha irmã esteja aí folgadona, lançada aos teus pés? E então Jesus diz algo para ela que nós precisamos ouvir com muita frequência. Jesus diz assim, Marta, Marta, estás atarefada com muitas coisas. A Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a melhor parte, irmãos? A melhor parte é, no meio do nosso corre-corre, estarmos aos pés de Jesus. A melhor parte é aquela que, porque olhou para dentro e se deu conta do quão miserável e carente, necessitado se é pela presença de Deus, escolhe começar o dia pela melhor parte do dia. E a melhor parte é aquela que contempla os pés de Jesus, a sua graça, e diz, Senhor, estou aqui, não me abandone, não saia de perto de mim a tua presença, porque sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo nada. Mas, Paulo diz, louvado seja Deus por Cristo Jesus, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. E pela força do Espírito Santo, nós podemos voltar a cultivar um hábito devocional e escolher a melhor parte e estarmos mais tempo com o Senhor. Que Ele nos encha com a sua presença, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.